E eu vou começar falando para você sobre perícopes. Eu os cumprimento com a paz do Senhor, você pregador, pregadora, ministros do Evangelho, arautos do Rei. Vocês que proclamam a palavra de Deus, sejam bem-vindos a mais uma etapa do nosso curso. Hoje vou estar iniciando com vocês alguns conceitos e conhecimentos de alguns termos que precisamos e usaremos muito durante o nosso tempo no curso de homilética. Durante o nosso tempo mesmo, que não será um tempo muito raso, nem muito rápido. Hoje eu quero falar de um assunto, e eu até posicionei o telefone aqui para que eu possa posicionar o que eu estou vendo aqui para que vocês também vejam. E eu vou começar falando para vocês sobre perícopes, ok? Perícopes é um termo já muito bem conhecido dentro daqueles que estudam homilética. Então, de fato, se você, alguém que já fez um curso de homilética, já estudou teologia, essa aula ela não vai ser assim necessária para você, tá bom? Mas esse curso ele é para todos, inclusive para aqueles que nunca estudaram, inclusive para aqueles que nunca fizeram um seminário ou que até desejou algum momento estudar, mas nunca teve a oportunidade de pagar por um curso. Então vamos lá. Nosso assunto de hoje são perícopes. E o que são perícopes? Perícopes, estou aqui com a minha Bíblia aberta, minha Bíblia é ARA, ok? Versão Almeida, revista e atualizada. E as nossas Bíblias, quase todas, já nos ajudam muito no tocante às perícopes. Perícopes são cada assunto, cada parágrafo, cada ideia completa, cada divisão que o texto nos traz. Então existem perícopes que são maiores, perícopes que são menores, e existem também diferenças entre a divisão das perícopes em cada Bíblia. Ou seja, a divisão que a RA faz é bem diferente da divisão que a NVI vai fazer. Inclusive, possivelmente as divisões da NVI são melhores, por ter sido mais bem trabalhados. Mas aqui estou com a ARA, que é a Bíblia que eu uso como referência para pregação, para estudo. Por algum motivo eu me adaptei a ela, me acostumei, e vocês sabem, quando nos acostumamos com algo é mais difícil de mudarmos, tá bom? Então vejamos aqui algumas perícopes. Olha só, Jesus é Senhor do sábado. Isso é um título que está aqui na minha Bíblia, mas lembrando, primeiro detalhe já sobre os perícopes. Então, por mais que você entenda o que é perícope, nós não estamos só entendendo o que é perícope. Estamos entendendo a reação e como isso interfere na pregação como um todo. Tá joia? Então, perícopes são cada divisões dessas. Então, essa é uma perícope, essa é outra, aqui outra, e assim vai, tá bom? Você pode ver que cada perícope mudou o assunto. Então, se você, porventura, estivesse querendo pregar ou fazer um estudo sobre essa parte em que Jesus é Senhor do sábado, você iria usar apenas esses versos, que no caso é do 1 ao 8. Mas se você quer pregar sobre o homem da mão ressequida, você já vai usar do 9 ao 14. Mas por que você não iria usar do 1 do 8? 1 do 8 não está falando de mão ressequida, está falando sobre o sábado. Óbvio que isso não quer dizer que se você está pregando sobre o homem da mão ressequida, que você não pode só usar aqui sobre o Senhor, Jesus ser o Senhor do sábado, como contexto do que estava acontecendo, dele curando e as pessoas ali criando problema com Jesus curando no sábado, enfim, aquele contexto ali do sábado poderia ser um contexto do seu sermão, talvez fazer parte da sua introdução. E óbvio, outro detalhe, é que por mais que essa seja uma perícope, se você não estivesse pregando nela, você precisa lê-la, você precisa saber o que está antes do texto, saber o que está depois, isso é certo, tá bom? Agora, existe um outro detalhe sobre as perícopes, que é o seguinte:
esses títulos em negrito não são inspirados. Então veja bem, isso é importante porque faz toda a diferença. Significa que esses títulos, essas divisões, não têm autoridade do céu, não têm autoridade como palavra de Deus. É apenas uma divisão literária que um editor fez nas Sagradas Escrituras. Ou seja, se eu fizesse uma reimpressão da Bíblia, se eu lançasse uma edição da Bíblia, uma versão, sendo uma nova tradução ou não, mas digamos que eu colocasse aqui a Bíblia do Homilética para Todos e eu fizesse novas divisões de perícopes, eu iria poder mudá-las, assim como tem Bíblias que não têm divisões de perícopes. Algumas pessoas até nos orientam, às vezes, a ter uma Bíblia sem divisões, para você ler o texto sem interferência do editor. Eu tenho, por exemplo, uma da King James, que não tem nenhum título em lugar nenhum, só tem capítulo e versículo, e o texto segue direto. Em alguns casos é bom para você não ter essa influência do editor. Então o editor, ele pode estar errado, ele pode cometer algum erro neste título, e este título não necessariamente limitou a perícope. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o início do Evangelho de João, só para a gente citar uma situação que você pode compreender melhor. Aqui estamos nas perícopes do Evangelho de João, ok? Então, a encarnação do Verbo, o testemunho de João Batista. João Batista repete o seu testemunho. Então, veja bem, essa versão dividiu 15 ao 18 como testemunho de João Batista e 19 até o 28 como João Batista repete o seu testemunho. E depois, do 29 ao 31, como João Batista torna a repetir o seu testemunho. É como se fosse 3 assuntos diferentes, mas você, ao pregar e querer pregar sobre o testemunho de João Batista, você não quer dizer que você tem que obrigatoriamente escolher só uma dessas perícopes. Você pode juntar as 3 e o assunto ser o testemunho de João Batista. E você vai falar de todos eles, independente se ele está repetindo, como que é. Entende que você não é limitado na perícope que o autor nos deu. Então, fica aí. Isso são perícopes, são essas divisões, só que elas não são perícopes porque o autor, o editor, escreveu que são perícopes. A perícope ela pode ser delimitada por você. Você pode entender que, por exemplo, olha aqui, não sei se daria para ler, mas no verso 14 diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai." Quem está escrevendo aqui é João. Neste caso aqui, o João que está escrevendo é o autor do livro e não João Batista. Mas digamos, só hipoteticamente para você entender, digamos que essa palavra fosse o João Batista que tivesse escrito. Não foi ele, mas digamos que fosse, só hipoteticamente. Então já estaria fazendo parte do testemunho dele. Então, ou seja, você não começaria lendo do 15, você começaria lendo do 14. Só que isso aqui foi só uma hipótese para você entender. Que não é porque está aqui que necessariamente você vai seguir. Você pode ampliar a perícope, como você pode delimitar ainda mais a perícope, tá bom? Tudo dentro do tempo que você tem para pregar, dentro da necessidade do assunto, dentro da proposta do momento e dentro dos seus objetivos. As perícopes, elas vão te ajudar quando elas já estão na Bíblia, porque por muitas vezes, principalmente quando você está iniciando o ministério da pregação, você chega, na hora que recebe um convite, principalmente se não tiver muito tempo, você começa logo a se desesperar. Você está à procura de um texto para pregar e fica ali às vezes meio perdido. Então, quais as orientações que eu tenho quando você for pregar um texto de uma forma que você só vai ficar naquele texto? A perícope, quando você olha para ela, você já consegue ter uma noção, e nós vamos entrar brevemente, daqui umas 3, 4 aulas, nós já entramos nos tipos de sermões, e vai ficar mais claro,
Mas você olha para uma perícope dessa, por exemplo, a purificação do templo. Eu vou ler para que você entenda. Ó. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Contou um fato específico, sem muito detalhe, direto ao ponto, em 2 versículos. Imagine você ficar pregando 1 hora em cima dessa perícope, sem ir para outras partes das escrituras, ou seja, um sermão expositivo que você vai ficar só no texto o tempo inteiro, todas as suas aplicações vão ser em cima do texto, sua explicação em cima do texto, possivelmente você não vai ter assunto para 1 hora, a não ser que você seja um pregador já muito experiente, com muito conhecimento das questões antigas, de Israel e de tantas outras coisas. Então, caso contrário, você não vai ter argumento por muito tempo. Então, imagine que você estivesse procurando por um texto para ficar somente nele. Você ia chegar neste texto e ia olhar e falar, opa, esse não vai dar para que eu trabalhe dessa maneira. Lógico que serviria para um sermão temático, onde o texto te fornece só o tema, só a direção inicial, e a partir daqui você iria em outras partes das Sagradas Escrituras, mostrando como que deve ser a casa de Deus, como que deve ser, o que deve ser feito na casa de Deus. Mas perceba que não é esta parte que está dizendo sobre isso. Aqui só está contando um fato específico, muito direto ao ponto, e essa perícope talvez não daria para você ficar somente nela. Daria para você ter um tema a partir daqui, e a partir daqui procurar outros textos, ok? Por exemplo, talvez você queira falar como deve ser a casa de Deus, ou a casa de Deus deve ser uma casa de oração. Aí você quer citar exemplos. Em Atos, eles se reuniam para orar, e assim, eles se reuniam para explicar a palavra de Deus, ou como seria a casa, o que deveria acontecer na casa de Deus, ou o que não deveria acontecer na casa de Deus. Primeira coisa que não deveria acontecer na casa de Deus, vendas. Segunda coisa que não deveria acontecer na casa de Deus, manipulações. Terceira coisa que não deveria acontecer na casa de Deus, enganos, mentiras, heresias, profetadas. Enfim, o texto ia abrir o tema e o assunto e você ficaria livre para pregar. Só que aí já é um tipo de sermão que você não vai ficar só neste texto. A perícope, ela te ajuda dessa maneira, ok? Então você olha, já está dividido, você já olha para ela e vê se ela vai te permitir você trabalhar somente ela ou se você vai precisar de outras partes das escrituras. Este é o assunto das perícopes. Vou deixar ele dividido, separado aqui essa aula da próxima, que eu vou falar sobre outros detalhes do sermão, porque caso alguém tenha pulado essa aula, porque já entende sobre perícopes, achou que era desnecessário, não perca o próximo assunto. Deus vos acompanhe e te espero na próxima aula, que para mim vai ser agora, logo em seguida.